Mas eu vou deixar aqui ela... Vamos gravar para que fique tudo certinho. Então, gente, eu vou... Tem muita gente entrando. Se eu for parar, a gente não vai iniciar. Então, eu vou iniciar a aula e eu vou adicionando as pessoas à medida que as pessoas forem chegando, certo? Então, pessoal, boa tarde a todos. É o nosso primeiro encontro ao vivo, né? Por assim dizer. Então, gente, essa semana eu queria que vocês, em primeiro lugar, entendessem uma coisa. A gente está em treinamento. Nós todos estamos em uma fase de, como é que eu poderia dizer? Nos aprimorar, né? Tem algum microfone aberto. Nos aprimorar na questão dos aplicativos, nos aprimorar na questão da nossa comunicação, aperfeiçoar essa nossa comunicação, certo? E é tudo muito novo. Eu tenho certeza que vocês estão cansados de ter muita coisa para fazer em casa. Eu sei que são muitas disciplinas, a gente sabe, tá entendendo? E eu tenho certeza que é novidade para todo mundo e também tenho certeza que, assim, eu, enquanto aluno, teria dificuldade, eu não vou mentir. Então, eu quero que vocês tenham muita paciência, tenham muita calma, tá? Que a gente vai chegar lá. Em cima da geladeira, se não me engano. Pessoal, fechem os microfones, por favor. Certo? Então, gente, olha só. Primeiro momento que eu queria deixar algumas coisas bem claras, tá certo? O primeiro deles, para a gente melhorar a nossa comunicação. Gente, todo o nosso diálogo, toda a nossa conversa, ela vai acontecer via Google Sala de Aula, certo? Eu só vou entrar no WhatsApp, no máximo, para colocar como eu fiz hoje. Pessoal, estou lá na sala, hora tal. Link, atividades, tudo, Google Sala de Aula. Os telefones não estão aguentando mais, não. São, no meu caso, né, são todos os terceiros anos da escola, com exceção do noturno. São 13 terceiros anos. Cada terceiro ano tem um grupo. Cada grupo tem 12 professores. Não dá. Já deu para vocês entenderem que não dá, né? Então, gente, vamos evitar ao máximo comunicação lá no WhatsApp. Se você tem uma dúvida e quer tirar comigo, pode ir lá, certo? Sem problema algum. Mas vai lá no meu privado, porque eu estou com essa dúvida. E aí a gente vai esclarecer suas dúvidas, certo? Sem problema algum. Agora, vamos evitar esses comentários, como é que eu poderia dizer? Vamos evitar esse uso devido lá do WhatsApp, porque sobrecarrega demais. Então, nas aulas anteriores, a gente falou, na aula anterior, desculpa, a gente falou sobre as ferramentas que a gente vai utilizar, né? A gente pode também estar usando uma ou outra, e assim que a gente, por exemplo, eu tenho agora 94 alunos, eu vou ver pela aula de hoje. O matutino não foi necessário abrir uma outra turma, não tinha mais de 100 pessoas. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Quando for muito aluno, eu vou para o YouTube e faço a live por lá, certo? A minha conta já está legalizada, já está desbloqueada, está tudo beleza, eu já posso fazer, já inclusive fiz o teste. Então vamos lá. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção para o que eu vou falar agora, gente. Essa nossa aula, ela vai ser uma aula relativamente curta, tá? Não vou me estender muito, a gente vai ficar aqui até 6 horas. Eu acho que não há necessidade. Nós temos como resolver nossos problemas de uma forma mais curta. Agora eu preciso da atenção de vocês. Preciso que vocês desliguem os microfones e prestem bastante atenção, certo? Algumas coisas que a gente precisa que vocês façam. Eu notei que alguns já fizeram. Eu preciso que vocês, lá no Google Sala de Aula, quando a gente terminar a aula, ou hoje, ou amanhã, ou domingo, que vocês alterem, gente. Quem tiver com apelidos, quem tiver com alguns nomes, fantasia, né, com alguns nomes que não são o nome próprio de vocês, e, por favor, gente, vocês coloquem o nome correto de vocês, o nome completo. Por quê?
Como eu estou fazendo tudo por lá, tudo que você faz lá no Google Sala de Aula fica registrado para mim. Toda a participação, todo o OK que você coloca, tudo está lá. Então, eu vou saber os alunos que estão participando, que não estão participando. Por lá fica fácil de eu ter minhas conclusões de quais são os alunos que estão não participando. Mas, para isso, eu preciso que vocês coloquem o nome correto de vocês, nome completo, sem apelidos, porque por apelido a gente não vai saber. Certo, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, já falei do WhatsApp e já falei também de lá do Google Sala de Aula, né? Beleza. Então, nós vamos agora ver eu vou explicar para vocês o PowerPoint que eu coloquei lá na sala de aula virtual, na aula passada, certo? É um conteúdo bem simples, certo? É uma revisão, né? É uma revisão. Mas a gente tem, pessoal, um problema grave. Alunos de terceiro ano. Eu estou dizendo isso porque desde que eu entrei nessa escola, eu dou aula para alunos de terceiro ano. E a gente notou um problema grave. Os alunos de terceiro ano têm problemas com unidade de medida, têm dúvidas com unidade de medida. Os alunos de terceiro ano, eles às vezes confundem na hora de dar a resposta. Na hora de dar a resposta, eles confundem a unidade de medida, eles confundem na hora de fazer o cálculo. Então, a gente hoje vai falar só sobre isso. É uma aula bem rapidinha, são 10 slides apenas. Vou explicar. Quem tiver dúvidas, pode perguntar durante a explicação ou pode simplesmente esperar para o final da aula e perguntar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Unidade de medida. Primeiro, vamos falar o que é uma grandeza. É tudo aquilo que podemos comparar com um padrão. Tá? Então, exemplo, comprimento, massa, peso, tempo, temperatura, etc. Pessoal, por que padrão? Eu peço que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. A gente fala de padrão por um motivo bem simples. O Sistema Internacional de Medidas ele foi criado a partir de uma necessidade que não só, eu poderia dizer, não só a física, mas todas as disciplinas exatas elas precisam ter. Ficaria incoerente a gente trabalhar com cálculo de nós termos unidades de medidas que não se batem. Por exemplo, eu faço um cálculo aqui e vou encontrar um valor X. Aí, eu faço o mesmo cálculo, só que esse cálculo foi feito com uma unidade diferente, por exemplo, Fahrenheit ou Kelvin. Então, gente, resultado, a gente não vai ter condições como é que eu poderia falar? A gente não vai ter condições de chegar a um denominador. Pessoal, esses slides, eles estão no Google Sala de Aula já, viu? Mandaram aqui uma mensagem no privado, eles já estão lá, tá? Pessoal, agora todo mundo está ouvindo. Aqui eu recebi mensagem que tem algumas pessoas que não estavam ouvindo, tá? Então, eu acho que já foi corrigido. Deve ser alguém que desligou. Se desligarem, se colocarem, desligarem a câmera ou o áudio, vocês vão ficar sem ouvir realmente. Está muito baixo. Então, vou melhorar aqui. Falar um pouco mais alto, me aproximar um pouco mais. Melhorou? Pronto, então vamos lá. Vamos lá para a gente não perder tempo. Certo? Então vamos lá. Vou deixar um pouquinho de lado aqui o bate-papo e vou para o nosso slide. Já está lá no Google Sala de Aula, certo? Então, quando eu falo que grandeza é tudo aquilo que você pode comparar com um padrão, ficaria complicado a gente trabalhar, por exemplo, como eu disse, eu calculo uma coisa em Kelvin e outro cientista, outro professor, outra pessoa calcula em Fahrenheit. Essas respostas vão dar diferentes. Talvez elas sejam o mesmo resultado, porém, elas terão um valor diferente. Então, gente, é necessário que haja um padrão nisso aí. É necessário que haja uma coerência. Então, o que é que foi criado? O Sistema Internacional de Medidas ele criou uma forma de resolver. E é o quê? Simplesmente fazer assim. Então, a gente precisa, para cada unidade que nós precisamos medir,
para cada segmento que nós precisamos estudar, a gente precisa ter um padrão. A gente precisa ter uma forma de se raciocinar que ela seja única, que ela seja universal. Por exemplo, comprimento. A unidade padrão é o metro. Então, lá, gente, pode parecer resenha que eu vou falar. Mas lá, eles têm um objeto exatamente com 1 metro. Exatamente com 1 metro. Lá, esse objeto fica guardado numa coisinha lá de vidro. Isso é sério, para que não tenha nem oxidação, nem nada. Guardadinho lá. Esse é o padrão. Então, é 1 metro. Por quê? É a partir dele que a gente vai medir, a gente vai contar o comprimento das coisas. Certo? Massa. Tem lá, no Sistema Internacional de Medidas, um objetozinho, um pezinho lá, que ele é exatamente 1 quilo. A partir dele, a gente vai, obviamente, medir as coisas. Então, grandeza é isso. É aquilo que você pode comparar como padrão. Tá? E onde é que a gente vê muitos erros? Né? Quando a gente fala de sistema, como é que se diz, unidades. Como diz, né, a busca da padronização, em 1960, levou o sistema internacional a criar. Ele é baseado no sistema métrico, ou seja, no sistema internacional de medidas, só estão as unidades que são métricas. Decimais, desculpa, métricas decimais. Por exemplo, metro, centímetro, decímetro, hectômetro, quilômetro. São sempre escalas de 10, de 100, de 1000, de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões. Entendeu, gente? Sempre vocês terão 10 como multiplicador, as casas decimais. Tá? Ele é adotado pela maioria dos países. Aí eu peço que vocês também prestem atenção. Isso, gente, derruba muita gente lá no Enem. Por quê? Por exemplo, vamos calcular a temperatura de determinada questão. Se você está no Brasil, você vai calcular em graus Celsius. Se você está, por exemplo, nos Estados Unidos, você não vai calcular em graus Celsius. Tá? Geralmente lá eles usam Kelvin. Na Inglaterra, talvez. Na Inglaterra você vai usar Fahrenheit. Não? Na Inglaterra você vai usar o Fahrenheit. Então, o que é que acontece? A gente não teria um padrão, a gente não teria um uniforme, um cálculo uniforme que a gente pudesse adotar para todas as nossas os nossos cálculos, né? A galera perguntou se é o primeiro assunto. Sim, gente, esse é o primeiro assunto. É revisão, tá? Então, entendam, a gente não vai passar conteúdo novo. Eu não vou passar conteúdo novo nesse primeiro ciclo de estudos nossos, nessas 3 primeiras semanas. A gente vai só fazer revisão. A gente vai estudar esse conteúdo de hoje, que são as unidades de medida, tá? E nós vamos estudar na próxima semana a notação científica. Tudo de notação científica nós vamos estudar na próxima semana. E aí, na nossa terceira semana, eu vou deixar para as atividades. Já tem gente feliz, já vi aí alguém rindo, porque não vai ter atividade no final de semana de física, né? Beleza? Podem ficar felizes mesmo. A gente não vai ter atividade de física esse final de semana. Tem só uma pesquisazinha, mas ela é de 10 minutos. Você conclui lá no Google sem problema. Então, adotado pela maioria dos países, eu já falei, tem países que não usam o Sistema Internacional de Medidas. Os Estados Unidos, por exemplo, eles usam galão para medir quantidade de volume, ao invés de usar o litro. E dentre outros países que utilizam outras unidades, tá? E o último tópico, que é o mais interessante, é o que a gente precisa prestar mais atenção. As unidades, elas podem apresentar múltiplos e submúltiplos, tá? Então, olha só. Quando a gente fala de múltiplos e submúltiplos, a gente está falando o seguinte. Comprimento, deixa eu logo falar aqui das unidades, né? Comprimento, massa, tempo, intensidade, corrente elétrica, temperatura, que são algumas, né? São as principais. E aí você tem comprimento, metro, tem aqui o símbolo no canto, massa, quilograma, vocês estão vendo aqui, ó, tem o símbolo no canto, tempo, segundo, vocês têm aí no canto, ampere, que é a intensidade de corrente elétrica, e temperatura, Kelvin, tá? Então, gente, como nós podemos ver, isso aqui é só algumas das unidades básicas, né? Aí nós temos aqui, ó,
as variações mais usadas. Para superfície, a gente tem metro quadrado, volume metro cúbico, velocidade metro por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado, velocidade angular radiano por segundo e aceleração angular radiano por segundo ao quadrado. São unidades de medida e algumas de suas variações. Certo? Aí agora a gente tem, pessoal, está atrapalhando aqui a minha visibilidade. A gente tem aqui os múltiplos. O que seria o múltiplo? Tá? O múltiplo seria você olhar aqueles números que são maiores. Tá? Então, quantas vezes eu vou ter aquele meu padrão? Se é falando, por exemplo, aqui de massa, tá? Então, quilograma. Ele é o nosso padrão. Então, se eu tenho 1 quilo, eu tenho 1000. Professor? Professor? Oi. Eu tô entrando agora, porque não chegou nenhuma mensagem aqui dizendo que isso ia ter aula no Zoom. Eu mandei para todos os grupos. Para 5 grupos. Foi não, chegou eu não mandei. aqui ainda. Mas, ó, não se preocupe, a aula está sendo gravada, viu? Certo. Não se preocupe, a aula está sendo gravada. Você pode acompanhar a apresentação daqui para frente e depois você retorna, tá? Tá. E as pessoas que pegaram a aula andando, eu vou deixar também já para vocês ficarem calmos. Depois vocês podem, quando forem assistir a aula novamente, tiverem dúvida, podem entrar em contato que a gente tira qualquer dúvida, viu, pessoal? Mas assistam logo a aula, porque lá tem algumas informações importantes. Então, olha só, múltiplos. Então, eu vou multiplicar. Tá? Então, por exemplo, o que é 1 quilômetro? É 1 quilo, que é 10 elevado à terceira, está aqui, ó, vezes a minha unidade padrão, que é o metro. Se for 1 quilograma, são 1000 gramas, porque esse prefixo quilo, ele vale 1000. Então, quando falar múltiplos, a gente está multiplicando deca, hecto, quilo, ou seja, 10, 100 e 1000. Tá? Quando eu falar submúltiplos, pessoal, eu estarei dividindo ou excluindo uma casa decimal. E aí nós temos cento e milho. Decímetro, centímetro e milímetro. Tá? No caso, para comprimento. Aí, para grama, 1 decigrama. Então, você pegar 1 grama e dividir em 10 pedaços iguais. Você pegar 1 centímetro, é pegar 1 metro e dividir em 100 partes iguais. Pegar 1 miliampere, pegar 1 ampere e dividir em 1000 partes iguais. 1 milímetro, por exemplo, é 1 metro dividido em 1000 partes iguais. Certo, pessoal? Outros múltiplos. Mega, giga, tera, micro, nano e pico. Esses vocês vão usar um bocado no terceiro ano. Tá? Só que a gente vai usar com coulomb, né? Microcoulomb, nanocoulomb. Tá? A gente usa também muito usa em conteúdo de segundo ano quando vai estudar frequência, megahertz, gigahertz, enfim. Então, por que a minha preocupação com esse tipo de conteúdo? Uma aula tão simples que a gente já está praticamente finalizando. Por quê? Gente, o que tem de aluno perdendo questões de aceleração média, de velocidade média, porque quando chega lá na hora, não sabe sequer qual é a unidade que ele está procurando. E aí você tem a fórmula na sua cabeça, você tem o cálculo na sua cabeça, muitas vezes. O que falta é o que a gente chama de gatilho. Falta aquele pontinho para você, na sua mente, dizer, eita, lembrei. E isso, se você conhece bem os múltiplos, os submúltiplos das unidades de medida, isso pode lhe ajudar. Se a questão está pedindo lá, encontre a aceleração, você diz, peraí, aceleração. O professor disse que é metro por segundo. Então, eu vou pegar metro dividir por segundo. Desculpa, ao quadrado. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Distância. Então, se é distância, é comprimento. Comprimento é metro. Se é intensidade de corrente elétrica, é ampere. Então, isso pode lhe ajudar a despertar esse gatilho mental e encontrar essa fórmula. E, na hora de você marcar lá, assinalar a alternativa, você não vai perder uma alternativa certa, com cálculos corretos, apenas porque você errou um submúltiplo ou um múltiplo, porque você esqueceu a unidade de medida. Então, gente, para física, para química,
É de vital importância você ter em mente as unidades de medida que você está trabalhando. Certo? Você precisa conhecer as unidades para não correr o risco de perder uma questão. Vanessa Soares perguntou se vai poder tirar dúvida depois. Sim, Vanessa, pode sim, viu? Quando a gente terminar a aula hoje ou em outro momento. Você pode ir lá no PV, quem tiver dúvidas, não usa o grupo da sala, vá no meu privado, pode ir. Professor, eu estou com essas dúvidas. Nos meus dias de aula, gente, vocês podem sim, sem problema nenhum, vocês podem ir acessar. Gente, olha só, vamos falar do diário de bordo depois, tá? Deixa logo eu explicar isso aqui. Teve alguém que disse que não entendeu a parte da... Deixa eu só olhar aqui. A parte da grandeza. Lá no comecinho, né? Então vamos lá. Certo? Quando eu falo grandeza, gente, eu estou falando do seguinte. É tudo aquilo que você pode comparar com um padrão. Tá? Então, por exemplo, vamos vocês aí na casa de vocês. A gente tem uma unidade de medida de comprimento natural. A gente tem, que foi usada durante séculos. Ó, o palmo. Durante muito tempo, o pessoal usava o palmo como uma unidade de medida. E isso era adotado como uma grandeza. Tá? Era uma unidade de medida. 2 palmos, 5 palmos, 3 palmos e meio. Qual foi o problema, gente? A minha mão, por exemplo, tem 25 centímetros. Tem gente que tem a mão que tem 22. Então, você não tem uma grandeza exata, certo? Então, o que é que acontece? A gente precisa de unidades padronizadas, tá? Para que possam ter mais, como é que eu poderia dizer? Para que nossos cálculos eles sejam mais fidedignos. Nossos cálculos eles tragam mais segurança. Porque em qualquer lugar do mundo que alguém lê vai dizer, eita, a grandeza está correta. Por exemplo, se a gente faz um cálculo com temperatura, no final coloca lá graus Celsius, e você leva para os Estados Unidos alguém que não está por dentro desse, não está ciente, né, dessa grandeza, ele vai calcular de forma errada, porque são grandezas diferentes. Eu acho que ficou claro, né? Agora, a aluna que perguntou, e outra aluna perguntou se vai poder tirar dúvida depois no PV do WhatsApp. Sim, essas dúvidas, você pode ir no WhatsApp, se a conversa for ficar muito longa, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, entro na sala de aula, a gente conversa por lá, porque aí a nossa conversa fica registrada também e serve como uma participação sua. Tá, pessoal? Então vamos voltar aqui para a nossa... Quando a gente estávamos nesse quadro. Olhem no centro da tela, tem unidade fundamental, metro. Tá? E aí você tem submúltiplos, né? Aí você tem decímetro, você tem centímetro, você tem milímetro. E aí você tem os múltiplos que são quilômetro, hectômetro e decâmetro. É só entender, gente. Como é que eu poderia falar? Uma forma que eu encontrei de memorizar quando eu estudei, esse ímetro, decímetro, milímetro, centímetro, quer dizer que é menor. Esse decâmetro, hectômetro, quilômetro, quer dizer que é maior. Tá? Isso é uma regra? Não. Eu convencionei isso quando eu era estudante para me ajudar na memorização. Certo? Então, vocês precisam entender o seguinte. Decímetro, então, é menor. Vai pegar um metro e dividir por 10. Decâmetro é pegar 10 metros. Centímetro é você pegar um metro e dividir por 100. Hectômetro é você ter 100 metros. Milímetro é você pegar 1 metro e dividir por 1000. E quilômetro é você pegar 1 metro e multiplicar por 1000.
eu expliquei bem essa questão do comprimento, porque por ele a gente vai ter uma noção de que todas as outras unidades de medida, elas têm também, certo, pessoal? Esse quadro aqui, para ser trabalhado, elas têm essa relação. Serão com outros nomes? Sim. Mas aí, por exemplo, vamos entender. Segundo é tempo. E aí, quem já assistiu, por exemplo, corrida de automóvel, o cara não fala, ele passou 2 horas e 2 segundos. Não, ele vai contar os segundos, ele vai contar milésimos de segundo, tá? São décimos de segundo, porque, gente, a unidade padrão ela tem que ser respeitada. Agora, claro que a gente usa hora, minuto, segundo. São situações diferentes. Tá? Ô, pessoal, tá ficando claro, gente? Professor, tá cortando demais. Aqui também. Gente, algum aluno Fica falou parado aqui. Trava tudo. Gente, sempre que dá esse ruído, geralmente é alguma tela que travou. Agora, Mas se esse pouco fosse tem vídeo, né? isso, mas se fosse a minha, deixa eu explicar. Se fosse a minha, ela travava para todos. Deve ser a conexão de vocês. Pode ser a minha também, não estou descartando. Mas geralmente, se fosse a minha, ela travava ao mesmo instante para todos, né? Então, se em um buscar, em outros não, é a internet. Mas como está sendo gravado, e eu também gravei a aula da manhã, tá? Eu já dei uma olhada, ficou boa. E essa daqui também eu estou gravando, eu posto, certo? E aí vocês não vão ficar sem as aulas, viu, pessoal? Então, olha só. Como eu havia falado, você tem a unidade padrão metro, então você tem aqui decâmetro, hectômetro, quilômetro. Você tem unidades que multiplicam por 10, certo? E você tem aqui decímetro, centímetro e milímetro, que você vai dividindo cada vez mais por 10. Por isso que se diz que são decimais. Olha aqui, esse gráfico vai explicar, essa tabelinha vai explicar bem melhor para vocês. Você tem aqui no centro a unidade padrão metro e você tem decímetro, centímetro, milímetro. Você tem metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Certo? Então, gente, a partir desse primeiro contato, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Que vocês entendam o seguinte. A gente tem essa mesma relação, tá? A gente vai ter uma relação parecida para todas as unidades de medida. Então, o que é que eu vou precisar? E aí vem o dever de casa de vocês, que é uma coisa muito difícil. Meu Deus, não sei como é que vocês vão conseguir fazer. Vocês só vão precisar entrar no Google, em qualquer plataforma que vocês encontrem. Eu vou querer que vocês encontrem tabelas de unidades de medidas. Principais unidades de medidas utilizadas na física. Pronto. Vai ter lá um monte. Isso o que é que você vai fazer? Salva no teu celular, ou se você preferir, copia essa tabela, certo? Copia no caderno mesmo, tá? Passa para o caderno, para você estudar. Só isso. Eu não vou nem cobrar, nem que você envie para lugar nenhum. É só para você pesquisar e ter aí. Vocês vão precisar. Certo, pessoal? Gente, a exposição dos slides em si é só isso, tá? As outras unidades de medida a gente vai trabalhar na próxima semana. Tá? Eu queria saber de vocês. Eu vou deixar uns 10 minutos aqui quer dizer, 10 minutos se for necessário, né? Pelo chat, para que vocês digam se tem alguma dúvida, se tem algum ponto que vocês não entenderam. Mas aí aqueles que forem entendendo, vai lá um ok, que eu já vou sabendo que a galera tá de boa e eu vou... a gente vai caminhando. Na verdade, eu não entendi nada, porque eu cheguei depois. Pronto, aí escuta só. Esses que chegaram depois, como eu falei, a galera que chegou depois, a aula está sendo gravada, eu vou postar, tá certo? Vocês vão assistir essa aula toda. E aí, quem tiver dúvida, tá? Quem tiver dúvidas, aí vocês vão lá
no WhatsApp, no meu WhatsApp, lá no privado, professor, não entendi essa parte do slide, não entendi aquela parte que o senhor falou disso. E a gente tira as dúvidas, gente, sem problema algum. Ficou claro? Ficou. Pronto. Claro. Certo? Beleza. Então, gente, eu vi aqui que ninguém mais tem dúvida no que eu expliquei. A dúvida está: pesquisar o quê? Eu não ouvi. Vou repetir. Você vai lá no Google e pesquisa principais unidades de medida utilizadas pela física. Principais unidades de medida utilizadas pela física. Certo? Aí a gente vai... Vocês vão pegar essa tabela que vocês vão achar, principais unidades de medida encontradas pela física, e você vai salvar no seu celular, né? Ou você vai passar para o caderno. Passar para o caderno, tá? E transcrever. Isso você vai precisar para estudar depois. Eu não vou cobrar essa tabela. Não vou cobrar nem o WhatsApp, nem vou cobrar por nenhuma ferramenta. Pesquisa. Vocês vão pesquisar e deixar no caderno. Certo? Outra coisa que eu percebi que vocês estão com muita dificuldade, está uma dor de cabeça enorme, nos grupos de professor, só é o que rola. Ainda bem que surgiu um problema para a gente esquecer essa praga desse coronavírus, né? Que é o diário de bordo. Ele está mais famoso do que o corona. Gente, deixa eu explicar. O nome diário já diz tudo. Você precisa, na realidade, quem abrir o diário vai ver logo lá. A primeira parte são orientações. E a orientação primeira que a gente recebe é a seguinte: você precisa construir um diário físico. Ou seja, se você puder imprimir o que está lá, pudesse imprimir, beleza. Se você não pode, pessoal, você não tem o seu caderno de física? Todo mundo aqui, quando foi começar o ano letivo, não comprou um caderno. Não tem lá a matéria de física. Pega lá tudo que você for estudando nas nossas aulas, você vai anotando tópicos, anotando dúvidas, anotando pontos que você, por exemplo, alguma dica que eu dei que você achou interessante, você marca lá, você vai anotando. É o seu diário, é o seu dia a dia, tá bom? E, claro, eu preciso que vocês me enviem esses diários para que eu possa saber o seguinte: quem foi que entendeu o que na minha aula, né? Como é que tá? Lá tem os campos, vocês vão preenchendo. Aqui perguntaram se é opcional. Não, não é opcional. Vou explicar para vocês agora. Já que... Gente, calma, deixa eu falar sobre o diário, eu falo já. Estão perguntando se é opcional, se eu vou mandar fazer, vou mandar quando. Tenha calma, vou falar agora só sobre ele. Já que não ficou nenhuma dúvida sobre o conteúdo, tem só alguns colegas que entraram depois e vão fazer esses questionamentos pelo PV. Vou falar agora do diário de bordo, tá? Prestem atenção. Em primeiro lugar, quem já estudou comigo vai reconhecer essa frase minha. Pessoal, tem muita gente reclamando que está muito baixo. Na próxima aula, gente, eu vou usar, eu comprei um fone, tá? Estilo Galvão Bueno, tá? Para gritar é tetra, é tetra, é tetra. Mas eu me sinto mais à vontade assim. Mas na próxima aula, se preocupem não que eu vou colocar ele. Espero que fique melhor o áudio para vocês. Certo? Então, gente, olha só. Falando agora sobre o diário de bordo, vocês vão abrir, eu vou mandar um link. Vocês vão abrir esse link e lá vocês vão responder aos questionamentos que tem lá. Esse diário de bordo ele precisa ser enviado semanalmente. Ou seja, ao final da semana vocês enviam. A gente hoje está na sexta-feira, mas vocês vão enviar esse diário para mim na segunda. Eu não vou cobrar esse diário hoje, tá? Eu olhei a questão do som. É porque eu estou falando do notebook, e o meu notebook eu descobri semana passada que o microfone dele não é aqui embaixo, próximo da gente. O microfone dele é vizinho à câmera, lá na frente. Aí ele realmente fica mais distante. Tá? Eu não sei qual foi o louco que projetou isso, na cabeça dele ia ficar melhor, mas não ficou. Mas aí quando for na próxima aula, eu vou estar de Galvão Bueno, tá? Bem amigos do Quintela, e a gente vai seguir sem problemas de som. Mas olha só, vocês precisam preencher esse documento. Eu quero deixar uma coisa bem clara, e como eu estava falando,
quem já estudou comigo vai reconhecer essa frase que eu vou falar. Eu não estou aqui para reprovar ninguém. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Também tenho certeza que nenhum professor está para fazer isso. Certo? Vocês estão com dificuldade, gente? Estão. E quando a gente começou a nossa aula, olha só quantas dificuldades eu encontrei. É um microfone que está com problema. Às vezes aqui eu quero procurar uma imagem e eu não encontro. Por quê, gente? Isso é tudo muito novo para nós. Nós, vocês, alunos, e nós, professores. Como eu estou falando, se eu fosse aluno, eu também iria sentir dificuldades. Porque a gente foi pego de surpresa, o mundo foi pego de surpresa. Então, tivemos uma reunião com os nossos superiores, né, com o Géry, com direção, com tudo. E nos foi passado o seguinte, a gente tem uma primeira fase, que nessa primeira fase a gente estamos testando, a gente está se aprimorando. Então, o teste ele tem que ser da mesma forma que vai ser valendo. Professor, então quer dizer que essas aulas não estão valendo nada? Estão, que nós estamos tendo assunto, está tendo revisão. Então, quero que vocês entendam que o que é que vai ser avaliado de vocês? Pelo menos eu. O que é que vai ser avaliado de vocês? Participação, tá? Interação, isso, óbvio, de qualidade. Né? Não é eu estar aqui falando de unidade de medida, alguém dizer, eita, pessoal, o céu é azul. Não. Aí, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, a gente conversa com essa pessoa, né? De uma forma bem carinhosa, né? Do tipo assim, né? Silence, please. Então, entenda. Eu quero que vocês participem. Por isso que eu digo, gente, vão lá sempre, tá? Vão sempre lá na nossa sala de aula, porque tudo que você faz lá na sala de aula está registrado lá. É um ok que você coloca, é um professor, entendi. Então, quando chegar ao final de cada ciclo, ou seja, ao final de cada semana, eu vou lá na nossa sala de aula e vou olhar a minha primeira live, minha primeira aula, que não foi live, foi um vídeo. Quem assistiu? Aí tem lá, eu pedi para colocar em ok. Os que colocaram depois não vai valer, porque lá fica registrado data e hora. Certo? Hoje, a gente está tendo uma live. Você tem ideia, tem 82 participantes no momento. Eu tenho 5 vezes 5, 25, 250 alunos no mínimo, no terceiro, do Vespertino. Então, olha a porcentagem de pessoas que não estão participando. Tá? Claro, se a ferramenta encher, a aula vai estar ali, né, gravada. Depois vamos procurar para tirar dúvidas, sem problema algum. Mas nós precisamos, gente, da participação de vocês. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. E pode ser que se estenda. E se que Deus nos livre, se estender para o ano todo. Vamos passar o ano todo sem ter assunto? Não pode. A gente vai passar essa fase de aprimoramento e vamos começar assim. Conteúdo, aula mesmo. Vamos começar a trabalhar os conteúdos já de terceiro ano. Essa primeira parte ela é revisão. Tá? Então, o que é que eu estou avaliando? O que é que eu vou avaliar nessas 3 primeiras semanas? O aluno que está participando, quando eu pedir as atividades, aquele aluno que vai me entregar essas atividades. A gente tem uma pesquisa, né, para fazer. É só chegar lá no Google e digitar unidades de medidas mais utilizadas na física. Vai aparecer lá algumas listas. Você pega a que você achar mais completa, ou a que você achar melhor de compreender, ou a que você achar mais colorida, mais bonita, enfim, não sei qual critério você vai usar. Você vai escolher uma e vai ou passa para o caderno ou salva. Pronto. Quando a gente for falar semana que vem, quando a gente for conversar, no diálogo eu conheço quem estudou ou não, quem pesquisou ou não. Eu vou saber. Certo? Então é assim que a gente vai... Eu vou começar a avaliar vocês assim. Quem está participando, quem está indo lá na sala de aula e respondendo as atividades. Essa live de hoje eu queria pedir, quem participou, por favor, vá lá abaixo do link e coloca só um ok, identifique-se. Seu nome. Ô, professor, Oi. na tabela, se a gente, quando fazer a pesquisa, pode mandar foto, sim ou não? Não precisa. Não É só precisa, deixar copiado no caderno. não precisa porque eu vou dizer uma coisa só para você. Eu vou receber aí só dessa tabelinha 600 e poucas fotos. Aí não dá, né? Nossa, é muita São foto para receber. 13 terceiros anos, cada um com 50 alunos. Certo? Então é o que eu estou falando. Vamos utilizar lá a ferramenta. É participação. E a gente conta muito quando está estudando à distância. Primeira coisa que a gente conta, a honestidade, gente, de vocês. E a minha. Eu poderia simplesmente agora ter pego a aula que eu dei de manhã e botar aqui para vocês assistirem à tarde. Poderia.
falava as mesmas coisas, as mesmas orientações. Só que aí ia chegar um momento que vocês iam dizer, rapaz, a gente está tendo aula, não, a gente está tendo aula, a aula do pessoal do matutino. É outro público. Às vezes vocês têm dúvida. Porque não adianta pegar, gravar e não explicar nada. Tem que ser Então, manter todo mundo junto para tirar dúvida. E isso que eu quero que vocês entendam. Tem perfil de aula que é melhor gravado. Aquela primeira aula da gente foi massa gravado, porque o conteúdo poderia ser utilizado assim. Terão aulas que eu vou precisar passar o conteúdo todo sem dar interferência para vocês. Vou precisar só falar, só eu falar. Aí quando eu terminar, eu vou abrir o espaço, aí só vocês falam. Vai ter aula que a gente pode fazer que nem hoje, a gente vai trocando essas informações. Então, gente, por isso que não estamos usando uma ferramenta só. Por isso que a gente está usando algumas. Porque para cada tipo de aula que a gente vai projetar, essa aula ela pode ficar melhor em uma ferramenta do que em outra. E a gente vai precisar utilizar todas elas. Certo? Então, quando eu digo confiança, eu estou pedindo para vocês fazerem uma pesquisa, que não vai demorar nem 10 minutos no Google. Beleza? Eu vou contar que vocês fizeram. Nas nossas próximas aulas, a gente já vai pegando esse nível e elevando um pouquinho. Não vou mais estar falando que, ó, gente, segundo, eita, estão lembrados que segundo, a unidade de tempo, né? Não vou não. Entendeu? É para que a gente vá construindo realmente um aprendizado. Nunca para a gente não ficar sempre naquela ideia de sempre precisar partir do zero. Sempre partir do zero, sempre voltar, porque não fez, não estudou. Então, é o que eu queria pedir a vocês. Todas as aulas gravadas, vão lá no link que eu postei dessa aula aqui. Eu não botei um link lá de convite. Você vai lá abaixo, onde tem lá o chatzinho, lá na nossa sala de aula virtual, coloca um OK, coloca seu nome completo, coloca o nome completo com a série. Se o seu nome já for o nome completo, como eu estou vendo que alguns aqui já mudaram, colocaram o nome, aí você pode colocar lá só terceiro A vespertino, terceiro B vespertino, enfim. Identifiquem-se, porque eu vou saber, essa galera aqui é que está participando, essa galera é a que está interagindo. Porque quando chegar no final desse primeiro ciclo, aí eu vou olhar, gente, fulano, ciclano e beltrano nunca fizeram nada. A gente tem como identificar, porque eu vou identificar os que fizeram, eu tenho aqui a lista nominal de todos, então eu vou saber se a turma de 50 fizeram 30, esses 20 não fizeram nada, aí esses é que a gente vai entregar para a coordenação, para a direção, explicando que não estão acessando, para que eles procurem saber se é dificuldade de internet, de aparelho, dificuldade de localização de onde mora, para pegar todo esse material e levar para eles impresso. Enfim, a gente tem que atingir, o ideal seria atingir a todos, e se não conseguir atingir a todos, mas que a gente consiga atingir ao máximo. Agora, tem dois pontos que eu preciso abordar para a gente finalizar nosso encontro de hoje, certo? Primeiro deles, aconteceram algumas situações que eu particularmente não gostei, não foi com a minha aula, eu não vi ainda, mas com a aula de alguns colegas. Não estou dizendo que foram vocês do vespertino, aconteceu no geral, na escola toda, tanto alunos de terceiro como alunos de segundo e de primeiro, que é a questão, gente, de ficar postando print, de ficar fazendo algumas animações, enfim, utilizar a imagem do professor ou dos colegas de vocês. Gente, isso é crime, tá? Isso a gente, só para vocês terem uma ideia, eu sou músico também. E quando a gente vai fechar qualquer tipo de contrato que vamos precisar se apresentar em lugar público, a gente tem que assinar autorizando nossa imagem. E eu sou professor. Eu não, por exemplo, eu não sou um blogueiro. Eu não vou precisar que 50 milhões de pessoas me visualizem para que eu ganhe em cima disso. Não, eu ganho com vocês aprendendo. Então, a gente não ganha nada. Por exemplo, eu posso aqui tirar um print de todas as fotos, de todos os nomes que tem aqui. Alguns professores estão até fazendo isso para chamada. Eu não vou fazer. Eu não vou printar tela nenhuma. Eu prefiro perder tempo na caneta, fazendo chamada mesmo, olhando lá quem foi que postou, do que printar. Eu não vou printar nome de ninguém, nem vou printar foto de ninguém. Porque eu acredito que vocês também não vão pegar as minhas aulas e fazer isso. Porque se fizerem, gente, a gente hoje é muito fácil descobrir quem fez. E nesse ponto eu sou curto e grosso, vai responder legalmente. Tá? Porque a exposição de imagem, e isso não pega bem, não é legal. A gente pode, inclusive, ter manipulação de imagem. Né? Você pega a imagem e muda para o que você quer fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diário de bordo vai ser entregue semanalmente. Como a gente tem aula segunda e sexta, a gente vai entregar sempre na segunda-feira seguinte. Então, o diário dessa semana vocês me entregam segunda-feira, o diário da outra semana na outra segunda e assim vai. Eu só quero deixar
Outra coisa também amarrado, gente. Nos meus dias de aula, vocês têm liberdade para fazer qualquer tipo de questionamento. Vão lá no meu PV, pode perguntar. O plantão que eu dei quarta-feira, um aluno participou. Toda aula, toda semana. Semana que vem eu vou deixar outro dia separado para plantão também. Na aula da segunda, você teve dúvida? Eita, o plantão do professor vai ser quando? Eu vou lá estipular o dia, você vai lá e tira a sua dúvida. Pode ser pela sala de aula, pode ser pelo WhatsApp, sempre no privado. Não perguntem no grupo, porque às vezes o professor está dando a aula dele e no grupo aí a gente atrapalha uma outra aula. Então, não deem avisos, desculpa. Não tirem suas dúvidas no grupo. Prefiro que seja no privado, eu vou ter esse trabalho, vou. É mais dispendioso, para mim, questão de tempo, mas a gente vai fazer, sem problema algum, tá? Então, dúvidas, eu preciso que vocês tirem, preciso que vocês perguntem, pode ser na sala de aula, pode ser no privado do WhatsApp. Agora, gente, por favor, em dias de aula, tá? Sábado, domingo, dias que eu não tenho aula, eu peço a vocês, não mandem, porque eu tenho outras atividades também aqui, eu preciso também planejar a aula, e a gente precisa delimitar esse tempo, porque vocês também têm outras disciplinas. Então, nos meus dias de aula, segunda e sexta, e um dia na semana que eu vou dar um plantão. Esse plantão não está nem na minha carga horária. Eu vou estipular esse dia todo, né, pessoal de manhã e tarde, no contraturno, já para vocês tirarem dúvidas. Então, usem esse tempo, usem os dias que a gente está em aula para tirar suas dúvidas. Porque eu não vou estar respondendo. Eu não vou. Sim, perguntaram, plantão. Plantão da seguinte forma, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, semana que vem, a minha aula é segunda e sexta. Aí eu digo, ó, pessoal, na terça-feira de manhã eu estou de plantão, de 8 às 9. Quem tiver dúvida, vai lá de 8 às 9 que eu vou tirar. É obrigatório? Não, é só quem tiver dúvidas. Eu vou pegar uma data e vou, em um horário, e vou me disponibilizar para vocês. Pessoal, nesse período, podem ir lá, que eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês, fora das nossas duas aulas, certo? Não é obrigatória a participação. É só quem tem dúvida. Tá? Então, utilizem os dias de aula, utilizem esse dia de plantão. Se for uma dúvida que realmente está lhe incomodando, pode mandar o zap. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas pode mandar. Agora, manda no privado, certo? E peço encarecidamente, aquilo que você mandar no WhatsApp, manda lá também na plataforma. Nossa sala de aula é o nosso principal elo. Tudo vamos por lá. Por quê? Porque lá fica registrado sua participação. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida do que eu falei agora? Diário de bordo? Tá claro. Claro, sim. Hã? Tá claro. Tá tranquilo. Beleza? Tá tudo ok. Pronto. Aqueles que chegaram depois, eu volto a falar. A aula vai ser gravada. Vai demorar um pouquinho para o sistema converter. Mas assim que converter, eu posto lá também na plataforma. Quem chegou depois, assiste. E se tiverem dúvidas, gente, eu tenho hoje até meia-noite. Hoje é meu dia de aula. Até meia-noite, podem mandar mensagem. Passou disso aí na segunda-feira. Certo? Certo. A todos um ótimo final de semana. Tá? E Você também, professor. Valeu, professor. vamos estudar. Valeu, Valeu, pessoal. professor. Valeu, professor. Vão lá, lembrem de ir lá na sala de aula e colocar o ok. Oi. Quem falou? Aí, mãe, tô na Globo. Alguém perguntou algo aí. Pronto, então, pessoal, vou colocar stop na gravação.